Glória a Jesus. Nosso Pai é bom, amém? Aleluia. Você ainda de pé, vamos orar. Aleluia. Deus, nós te damos graça. Te louvamos e te agradecemos. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E hoje nós estamos aqui porque nós somos gratos a tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor ainda fará através das nossas vidas. Nós somos os teus filhos, estamos aqui reunidos como igreja para te cultuar e para exaltar a tua santa palavra. Aleluia. Diga, eu amo a esse Deus verdadeiro, real, poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem se sentar. Tony, fica conosco, por favor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Tudo vai bem? Existe espaço para melhorar, amém? E vai melhorar. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui. Amém? E você é uma peça muito importante neste mundo. Você crê assim? Diga, eu sou muito importante aqui neste mundo. Amado, se qualquer situação, circunstância disser ao contrário, você já sabe. Você é muito importante aqui neste mundo. Amém? E eu quero falar hoje sobre evangelismo. Vamos colocar o primeiro slide. O ID de Deus, todos nós sabemos que esse ID, ele foi comissionado à igreja. Amém, queridos? Quem é a igreja aqui? Diga, sou eu. Aleluia. Segundo slide. O ID, impossível deixar de evangelizar. Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura. Sabe por quê? Porque você é a grande comissão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, habita dentro de você. E é por isso que nós estamos empolgados, amém? Mas sabe, queridos, eu estava lendo alguns livros e eu quero indicar esse livro, Curso de Evangelismo Pessoal, do E.W. Kenyon. Tem lá na nossa livraria. E o livro dele, ele traz uma visão do evangelismo como um grande negócio. Quem já teve um pequeno negócio sabe do que eu estou falando. Nós sempre almejamos estar nos melhores lugares, não é assim? E ele diz algo interessante nesse livro, pode passar o terceiro slide. Ele diz assim, ganhar almas deve ser o negócio das nossas vidas. Aleluia! Ganhar almas deve ser o negócio das nossas vidas. Esse é o melhor de todos os negócios que um homem em toda a sua vida pode conhecer e experimentar. Porque não é somente conhecer, mas experimentar. O Senhor diz na sua palavra que o desejo do coração de Deus arde dentro dele, aonde ele deseja que todos os homens sejam salvos. Conhecer a Deus é experimentar da salvação. Mas ele diz, mas que cheguem ao pleno conhecimento desta verdade. Isso sim é experimentar do Evangelho. É experimentar das boas notícias, porque evangelho é boas notícias. Diga, evangelho é boas notícias. Diga, boas notícias. Diga, boas notícias estão chegando. Aleluia. E ele diz ainda no quarto slide, pode colocar aí para mim. Ele diz assim, somente assim guiaremos homens que estão em trevas para a verdadeira luz. Aleluia. Se nós tivermos a consciência
de que você é um pequeno Cristo aqui nesta terra e você tem um privilégio de ser participante do grande negócio dos céus, então você é um ganhador de almas. E ele diz, quando esse desejo, ele está dentro do nosso coração, nas nossas entranhas, ele faz parte de nós, então somente assim seremos guiados a recuperar homens que estão na lama, que estão no lamaçal de trevas. Quando nós desejarmos de todo o nosso coração a fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus operava milagres nos 3 anos de ministério dele, porque ele fazia e ele falava o que Deus falava para ele fazer. Aí ele pôde experimentar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Agora lá em Provérbios 11:30, você não precisa abrir só para nós ganharmos tempo. É um texto simples e que todos nós conhecemos. Ele fala que aquele que ganha almas é sábio. Tem algum sábio aqui? Aquele que ganha almas é sábio. Sábio para quê? Para viver uma vida egoísta? Somente para mim, não. Para ter uma vida de obesidade espiritual? Não. Mas para dar aquilo que nós recebemos e que foi de graça. Amém, queridos? Fazer parte deste grande negócio é um privilégio para poucos. Sabe, eu estava aqui no primeiro dia de aula rema, e o pastor Wellington, ele estava ministrando, ele deu a primeira matéria, e fazia tempo que eu não lia aquele Salmo 40, eu queria que os irmãos abrissem aí, que eu vi algo muito interessante, e foi quando começou a borbulhar dentro do meu espírito o ensino de hoje. É claro que também eu li o livro Curso de Evangelismo Pessoal, do E.W. Kenyon. Mas eu também assisti aquele filme que eu acho que muitos de vocês assistiram, Até o Último Homem. Um filme maravilhoso. Mas eu quero ler aqui nessa versão, abram aí, por favor, Salmos 40. Aleluia, Deus é bom, amém, queridos? Hoje é um culto de ensino, amém? E nós vamos aprender algumas coisas. E diz, então assim, Salmos 40. Diz, esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Esse texto é um texto que Davi estava escrevendo em ações de graças e súplicas por tudo aquilo que Deus havia feito sobre a vida dele e a sua nação. E ele diz, esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço cheio de lamas. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia! Ele fez isso com você, irmão? Ele diz, ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Foi o que nós cantamos aqui em meio à pressão. Nós vamos aumentar os nossos aleluias e os céus guerrearão por nós. Porque se Davi, naquela época, que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, levantou canções e louvores de exaltação ao amor de Cristo Jesus, porque nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, o Todo-Poderoso, não podemos exaltar a Ele?
E ele diz, ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança. Quando as pessoas verem você em uma situação muito difícil, em meio àquela situação você não está entristecido, ao contrário, você está se alegrando, ao contrário, você está cantando, ao contrário, você está correndo, você está pulando, as pessoas vão olhar e vão querer ter o que você tem. Amados, é muito fácil vir aqui e ministrar, mas deve ser mais fácil fazer isso lá fora. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tem feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tem feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, porque os planos que o Senhor tem para nós são grandiosos, são incomparáveis. A mente humana, ela não consegue entender a grandiosidade dos planos, a perfeita vontade de Deus para aquele que um dia levantou as suas mãos e veio a morar no reino do amor de Cristo Jesus. O rei Davi estava dizendo isso naquela época. E ele diz, pois são tantos que eu não posso contá-los. Aleluia. E ele diz no verso 6, tu não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem oferta de cereais, não pedistes que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigistes sacrifícios oferecidos para tirar pecado. Pelo contrário, tu me destes ouvido para ouvir, e por isso respondi, aqui estou, as tuas instruções para mim estão no livro da vida. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. Sabe, queridos, nós precisamos vir para os nossos cultos com prazer, com entusiasmo, com intensidade. Nós precisamos estar no nosso ambiente de trabalho, entendendo que existem vidas ao lado que estão te olhando. Afinal de contas, nós somos vitrine para o mundo que está se perdendo. Mas eu amo o verso 9. E ele diz aqui na minha versão, ó Senhor Deus, na reunião de todo o teu povo, eu contei a boa notícia. Na reunião de todas aquelas pessoas que eu estiver, eu contarei que tu és bom, que tu me salvou. Ele diz, tu sabes que nunca vou parar de anunciar a boa notícia. Diga, está falando comigo? O verso 10, queridos. Guarde isso. Salmos 40, verso 9, verso 10. Jesus está voltando. Nós precisamos colocar isso em prática. E no verso 10 ele diz, não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Ei, você não foi salvo só para subir aos céus. Você foi salvo para fazer a vontade de Deus aqui nesta terra. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador. Nas reuniões do teu povo, não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguros. Você gostou desse verso aí, amados? Aleluia. Como é bom ouvir sempre as mesmas coisas. O Espírito Santo fala dentro de você. Ele quer que você cresça espiritualmente. Ei, Ele quer que você se exploda.
Mas, irmã Duda, o que é isso? Queridos, Ele quer que você tire o que está dentro para fora, para atingir e alcançar as pessoas que estão perdidas. Sabe, queridos, o nosso primeiro chamado é servir a Deus, obedecendo fielmente a sua palavra. Nós não temos que estar preocupados com tantas outras coisas. Nós precisamos entender que nós nascemos para fazer a vontade de Deus, seja onde for que Ele tem nos plantado, queridos. Você crê assim? Você sabia que somente quem tem esse amor pode ensinar o amor? Isso é um privilégio para todo aquele que é salvo. Diga, está falando comigo. Aquele que não tem o Espírito Santo, aquele que não tem o amor de Deus, ele não pode evangelizar. Porque ele não tem o amor. Vai passar de palavras bem escritas. Irmã Duda, mas por que você está dizendo isso? Porque a palavra de Deus é o próprio poder de Deus operando aqui nesta terra. E sabe, queridos, nós devemos demonstrar esse amor em todos os lugares. Nas ruas, nos hospitais, nos nossos trabalhos, dentro das nossas igrejas, nos lugares aonde nós estivermos passando. Afinal de contas, essa é uma ordem imperativa do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 16:15 diz assim: enquanto todos vocês estiverem no mundo, andando por todos os lugares aí, todos os lugares. De repente você tem uma tia que você vai visitar no hospital e o Senhor vai usar você para salvar pessoas que estão lá. De repente você é aquela pessoa que saiu de férias para ir para outro lugar do Brasil e lá está você, cheia do fogo do Espírito Santo, para exortar, ensinar e atrair aqueles que estão perecendo nas trevas. Ei, você não precisa de título para ganhar almas. Deixa eu trazer uma boa notícia. Você já foi contratado para estar dentro deste grande negócio. Gostei disso. Porque um bom negócio, ele vai de prosperidade, de vento em polpa. Não é assim? Aleluia. Não falta nada. Somos supridos em tudo. Então, em Marcos 16:15 diz: enquanto estiverem no mundo, andando por todos os lugares, pregue o evangelho, leve a boa notícia a todo aquele que está perdido em trevas. Lembra do Salmo 40, verso 9, verso 4, aliás? Nós estávamos lá, naquele lamaçal, mas Jesus não olhou para os nossos pecados, Ele simplesmente se entregou para que eu e você hoje estivéssemos aqui livres. Aleluia, como é bom saber que nós somos livres. Sabe, queridos, Jesus foi para aquela cruz para te dar liberdade. Mas não foi somente isso, Ele também te deu toda a provisão. E quer saber demais? O seu corpo hoje tem o Espírito Santo de Deus, onde opera a cura divina 24 horas do dia. Isso que é boa notícia. Isso que é boa notícia, queridos. Sabe qual é o objetivo de evangelizar? Aliás, desculpa, o objetivo nós já falamos. O alvo. Resgatar os perdidos. Um deles. Aqueles que não são salvos, aqueles que não tiveram seus olhos iluminados, são até pessoas boas, mas eles não tiveram seus olhos iluminados. E vão para o inferno, se ninguém pregar para eles. Segundo alvo, aqueles que estão distantes, desviados. Terceiro alvo, os bebês na fé, que receberam a Cristo, e nós, como
servos do Senhor, ensinaremos a eles a andar na estrada da fé, até alcançarem a maturidade a qual o Senhor deseja no mais íntimo do seu coração, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, não, Ele deseja que todos cheguem à maturidade espiritual e que experimente dos grandes milagres que acontecerão nesses últimos dias. Sabe, queridos, nós precisamos apresentar um evangelho como de fato ele é. Irmã Duda, mas como é o evangelho? O evangelho, ele é intenso. O evangelho, ele é suave. O evangelho, ele é caloroso. O evangelho, ele é alegre. O evangelho é divertido. O evangelho não é monótono. O evangelho não é triste. O evangelho tem sabor. O evangelho nos faz amar outras pessoas. Não as que são fáceis de amar, mas as que são difíceis de amar. Afinal de contas, foi para isso que Jesus foi para aquela cruz. Lá estavam 2 homens ao lado dele. Jesus disse: ainda hoje verei vocês no paraíso. Qual deve ser a motivação do nosso coração? A mesma de Jesus, de Deus, Pai, que todos os homens sejam salvos, mas que cresçam espiritualmente. E é por isso que você estuda a Bíblia. Porque você não quer ser como aquela onda do mar, levada para lá e para cá. Não, você quer ser aquela pessoa que você protege o seu coração. Acerca de fábulas nesses últimos dias. Homens que se parecem como pastores, mas não são. Mas nós somos protegidos. Sabe, queridos, nós precisamos demonstrar a essas pessoas, esses perdidos em especial, que a nossa vida estava num lamaçal de lama. Hoje nossa casa está limpa. Ei, ela está adornada com o Espírito Santo. Ei, a sua casa é limpa. Sabe, queridos, nós não temos que nos envergonhar do Evangelho. Por quê, irmã Duda? Coloque aí o outro slide. Porque em Romanos 1,16 diz, portanto, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não nos envergonhamos dessa palavra, não, muito pelo contrário. Nós abrimos os nossos lábios e com satisfação nós falamos: Jesus mudou a minha vida. Ontem eu era pobre, nu e miserável. Hoje eu sou rico, eu estou vestido, eu sou próspero. A minha casa está em ordem, esperando o grande dia, e este grande dia está chegando. Sabe, queridos, eu tive um evento recentemente lá na minha casa de chá. O evento reuniu jovens empreendedores da Ásia. Foi muito bom. Mas teve algo que me chamou muita atenção. Pode colocar o próximo slide. Em todo o tempo eles falavam dessa palavrinha, omoshiroi. E na medida que eles palestravam, eles começavam a falar sobre os seus negócios. E essa palavra traduzida, ela é interessante.
E eles diziam: se o seu negócio não for homoshiroi, não vale a pena. E eu peguei aquilo e eu pensei: meu Deus, existem tantas pessoas aí adormecidas, receberam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador e estão adormecidas. Aonde nós fomos ensinados e está dentro de nós que o maior de todas as coisas habita dentro de nós. Então logo o negócio que eu fui inserida, ele é interessante. E aonde existe homoshiroi, queridos, existe prosperidade. Aonde existe homoshiroi, existe liberdade. Aonde existe homoshiroi, existe cura. Existe provisão, existe tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos compreender que Jesus morreu naquela cruz e nos deu o Evangelho como a boa notícia para nós sairmos por aí declarando esta palavra, mas para que as pessoas possam compreender que o negócio aonde nós fomos inseridos, ele é interessante. O Evangelho não é peso. O Evangelho é leve. É interessante. O Evangelho é cativante. Meu Deus. As palavras começam a saltar quando você está ali debruçada diante da sua Bíblia e o Espírito Santo está falando com você. Filha, eu quero que você converse mais comigo. Meu Deus. O Evangelho, ele é intenso, ele é prazeroso. Quando nós decidimos andar nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas sabe, tem um texto lá em Mateus 28, eu quero que coloque aí o próximo slide. Ele diz assim: então Jesus... Vocês estão aprendendo alguma coisa? Aleluia. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Eis que estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Eu quero destacar aqui duas palavras dentro desse texto. A palavra ide, que no grego ele traz uma ideia de ir. Simples assim. É por isso que eu coloquei lá, no início dos slides, impossível deixar de evangelizar. Porque já está dentro de nós esse desejo e esta vontade. E aqui no verso 28 diz que Jesus nos capacitou para fazer exatamente isso. E a palavra no grego ide, ela traz uma ideia de ir, ou melhor, continuar indo. Diga, continuar indo. Não desistir. Diga de novo, continuar indo. Não desistir. Não olhar para trás. Não permita que circunstâncias e situações te parem. O ID foi dado à grande comissão que é você. Você é a igreja. É por isso que eu disse a vocês, todos nós somos importantes aqui nesta terra. Aconteça o que acontecer, esta é uma ordem. Não pare. Continue indo. Deixe os pesos, não olhe para trás.
Não foque os seus olhos em homens, guarde o seu coração. Não permita que a sua carne grite, que a sua alma desfaleça. Permaneça no Espírito, porque Deus está trabalhando enquanto você descansa. Nós não cantamos aqui que os céus batalharão por nós? O que você acha que você pode conseguir na força do seu braço? Existem tantas situações e circunstâncias que se levantaram nesses últimos dias, principalmente para atacar a igreja, os filhos de Deus. Ei, eu quero lhe dizer nesta noite que você é incapaz de resolver os seus problemas, mas se você entregá-los a Deus, Ele é capaz de não somente resolver, mas triplicar tudo aquilo, restituir a você e indenizar a você tudo aquilo que Satanás tem roubado da sua vida nesses últimos dias. Porque Ele indeniza, Ele restitui, Ele dá em dobro, Ele dá dupla honra. Não pare, não pare, não pare, não pare. O id é não pare, não pare, não pare, continua, vá. Aleluia. Até que tudo isso seja parte da sua vida. Você sabia que o ID deve ser um estilo de vida? Não, o ID não é só quando nós estamos escaladas aqui. Ou quando você foi convidado para participar de um grupo de evangelismo. Não, o ID é contínuo. É um estilo de vida. É você conversar manso, é você resolver as coisas sem gritaria. É você compreender que você pode exortar, você pode ensinar, você pode trazer as pessoas para perto. Você pode cuidar daquela ferida, mesmo que você tenha que abrir ela, mas você vai cuidar dela para que a dor diminua. Porque eu não sei se você sabe, mas a dor ela é suportável quando nós entendemos que existe um fim. Eu vou repetir de novo. A dor, ela só é suportável quando você entende que vai ter um fim. É por isso que pessoas que estão com câncer terminal, fora do Brasil, não no Brasil, eles têm autoridade para que eles possam tirar a sua própria vida, porque não tem jeito perante a medicina. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Ele diz que aonde houver vida, existe esperança. Enquanto o ID bater no meu coração e no seu coração, existe esperança. É por isso que eu trouxe também esse livro aqui, Uma Vida em Chamas, do Rick Renner. Isso é um estilo de vida. É você arder em chamas para que você possa promover o ID. A chama do Espírito, queridos, ela não pode apagar dentro de nós, a não ser que nós apaguemos. Isso não vai acontecer conosco. Porque nós somos homens e mulheres da fé, renovamos a nossa mente com esta palavra. Nós entendemos que é necessário, é vital, é imprescindível estarmos ao lado do fogo. Agora nós falamos de 3 grupos, 3 alvos específicos daquele que evangeliza, que é atingir o perdido, aquele que não tem a Cristo, trazer para perto aquele que está desviado e também ensinar a progredir e avançar aquele que é bebê na fé. É da nossa responsabilidade ensinar o beabá. Não cobre coisas de pessoas que ainda estão engatinhando. Você vai cobrar isso do seu filho, ele não sabe nem andar. Não, você vai ensiná-lo. Filho, vem aqui, eu vou te ensinar a andar. E a partir de hoje você não faz isso mais. Se você que é um pai natural faz assim com o seu filho, quanto mais o pai espiritual. Ele jamais vai nos bater.
Deus jamais vai nos agredir, queridos. Ele vai te exortar em amor. Ele vai falar com você em amor. Ele vai querer sempre trazer você para perto. Ele não vai mandar você embora. Ele vai querer você pertinho dele. Ele vai trocar as suas roupas. Ele vai trocar as suas vestes. Ele vai te alimentar. Ele vai cuidar de você, queridos. Irmã, mas é porque você não conhece meu marido, mas Deus conhece. E ele disse: ame. Porque lá em 2 João ele diz que aquele que não ama é considerado um assassino. E o assassino não tem vaga no céu. Nós precisamos amar. Aleluia. Sabe, queridos, existem pessoas que estão distantes de nós, mas nós precisamos atraí-las. A palavra diz que existem rios dentro de nós, rios de águas vivas. Ei, você não é uma represa. Você precisa colocar para fora o que você já sabe. Irmã Duda, mas eu tenho 2 anos de crente. Ei, já é o suficiente para você salvar vidas. Porque a palavra diz que existem rios de águas vivas fluindo através de nós. E sabe por que eu estou dizendo que você não é uma represa? Porque os rios, ele tem um objetivo: de percorrer lugares longínquos e abastecer cidades inteiras. Pegou essa para você? Você foi capacitado de fluir nos rios de águas vivas para alcançar milhares e milhares de pessoas. Ainda em Mateus, nós já estamos finalizando. O verso 20, eu achei algo muito interessante. Ele diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo quando vos tenho ordenado. Mas na parte B ele diz assim: eis que estarei permanentemente convosco até os fins do tempo. Eu pesquisando, sabe essa palavra eis? Ela traz um significado bem especial. No grego, essa palavrinha pequenininha de 3 letrinhas é uma palavra exclamativa. Preste atenção nisso. E eu peguei o dicionário Aurélio. O que é uma palavra exclamativa? E lá estava no Aurélio. É uma palavra que é usada na escrita para indicar diversos tipos de entonação exclamativa. Aí tem com a letra bem grande escrita assim: dentre elas, a alegria e o entusiasmo. Jesus. A palavra eis no grego, ela traz uma ideia de uma palavra exclamativa. E a palavra exclamativa no Aurélio, ela traz uma denotação de alegria, de entusiasmo. Amados, é muito bom você estudar a palavra, você ter tempo de se debruçar diante da leitura, buscar a originalidade da palavra para você entender o âmago daquela frase. E sabe, queridos, traduzindo essas 2 palavrinhas no grego, esse versículo ele fica assim. Pode colocar o próximo slide. O próximo, ele diz: se vocês forem, continuarem indo, fazendo tudo o que puderem, de todas as maneiras possíveis, para pregar e ensinar o Evangelho. Lembra da alegria? Do entusiasmo? Aí ele diz: uau!
Eu prometo que vocês experimentarão minha incrível presença ao fazer tudo isso. Em outras palavras, ele está dizendo: o ID foi colocado dentro do coração de cada um daquele que é nascido de novo. Se ele compreender que ele precisa ir, e se ele continuar indo, aí Deus, nosso Pai, que está no céu, juntamente com Jesus, ele vai falar: uau! Ele obedeceu. Uau! Ela obedeceu. Então eles vão experimentar da minha poderosa presença por onde eles passarem. Meu Deus! Sabe o que significa isso, queridos? Que não vai ter apatia no nosso meio. Sabe o que é isso, queridos? Que nós vamos guardar o nosso coração, porque os nossos olhos não estão em homens, os nossos olhos estão em Deus. E se Ele disse, eu vou fazer. Sabe o que significa isso, queridos? Que nesses últimos dias haverá uma explosão de milagres acontecendo em nosso meio. E porque você decidiu ir e continuar indo, Deus está sentado ao trono e Ele está se deliciando com muita alegria. E Ele diz: a minha presença, o meu poder, Ele permanecerá em vós para sempre. Talvez você pense: mas irmã Duda, Jesus nos seus 3 anos de ministério só falava palavras de amor? Sim, Ele é o próprio amor. Mas Jesus falava a verdade, sempre. E muitas vezes, as verdades, elas machucam a nossa alma, a nossa carne. Mas não é com o intuito de sangrar. É com o intuito de você entender que você hoje é um espírito e precisa andar no espírito e não mais na alma e não mais na carne. Jesus andava em amor. Ele levava a boa notícia a todas as pessoas e Ele nos capacitou para isso. Mas algumas pessoas, diante de tantas exortações de Jesus, Ele dizia: para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Eles compreendiam que Jesus estava falando da eternidade. Mas ao mesmo tempo eles não conseguiam lidar com a alma e com a carne, mas eles queriam estar próximo de Jesus. Isso é natural até no tempo de hoje. Afinal de contas, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E nós não podemos desmerecer a nossa alma. Nós precisamos sim renovar a nossa mente para que a gente traga a alma submissa ao nosso espírito. Isso não significa que você não pode chorar. Isso não significa que você não pode estar passando por uma fase difícil. Não, isso significa que você precisa tomar muito cuidado para você não brincar com o pecado. E sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque diante de tantas perguntas, de tantos textos que nós lemos, de tantas coisas que foram faladas, eu deixo a vós uma pergunta. Aonde está a sua motivação em servir a Deus? Nos homens ou em Deus? Jesus, ele era muito claro quando falava sobre o assunto de pecado. Inclusive, existe um texto lá em Marcos, esse eu quero que vocês abram. O Senhor é bom, amém, queridos? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Está bom o nosso culto, queridos? O nosso culto de ensino é para ser bom, mesmo falando a verdade, amém? Nós precisamos sair daqui motivados em querer voltar. Nós precisamos sair daqui entusiasmados, desejosos por esta palavra.
desejosos em cumprir o ID, afinal de contas foi para isso que nós fomos chamados. E aqui em Marcos 9, eu quero que os irmãos leiam aqui Marcos 9, 42 a 44. Aqui Jesus está falando algo muito difícil, mas que nós precisamos ler. Lembre-se que Jesus, nos seus 3 anos de ministério, ensinou em amor, mas ele sempre usou a espada da verdade. Porque a palavra diz que ele falava o que Deus comunicava a ele através do Espírito. E aqui nesse verso, Marcos 9, 42, ele diz assim: se alguém, o meu subtítulo aqui na King James, ele diz assim: evite o pecado a todo custo. Diga, nós que somos filhos de Deus, devemos evitar o pecado a qualquer custo. Diga, eu evito o pecado. Sabe, queridos, e evitar o pecado é também guardar o seu coração. Porque a palavra diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. E aqui diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar como uma pedra de asno, amarrada ao pescoço. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida, para o reino dos céus, mutilado, do que possuindo as 2 mãos. Ireis para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece, jamais termina. No verso 44 ele fala: naquele lugar, diga, naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrerão, e as chamas nunca se apagarão. Queridos, quando ele está falando aqui daquele lugar, ele está falando do inferno. Ele está querendo trazer uma alegoria para aquele povo que ele estava ensinando. Agora, se você for lá, eu não quero que você vá, vou só ler para os irmãos, para a gente ganhar tempo, amém? Em 2 Crônicas 33, 6, diz que este lugar que Jesus está ensinando que nós devemos andar como filhos da luz e não como filhos das trevas, evitando ao máximo pecar, ele está dizendo para nós tomarmos cuidado. Porque Satanás, ele é aquele que está ao nosso derredor esperando uma oportunidade para nos tragar. Ele é um ladrão, ele é um mentiroso. E ele vai fazer de tudo para você andar na carne, vai fazer de tudo para você andar na sua alma. E o Senhor quer que você ande no Espírito. Agora, quando ele faz a menção desse lugar, naquele lugar, ele está lembrando aquele povo que existia um lugar que era muito parecido com o inferno. E esse lugar, ele está lá em 2 Crônica 33, 6. Só trazendo um pano de fundo a respeito desse lugar. Esse lugar, existia neste lugar um Deus chamado Moloque, queridos. O povo daquela época, cultuava e adorava esse Deus em sacrifícios, queimando crianças vivas. Esse era o lugar que Jesus estava querendo lembrar daquele povo, que se eles permanecessem pecando, ou se eles permanecessem andando na carne e na alma, era bem provável que eles pudessem ir para esse lugar, o qual não foi desejo do coração de Deus. Só que nesse lugar, além de tudo isso, existia muita prostituição. Além do ritual que ficou conhecido como aqueles que queimavam crianças vivas, oferecendo em sacrifícios a esse Deus. O sacrifício acontecia nesse vale de Indô. Só que não era somente isso. Todos os cadáveres que não podiam ter um enterro decente também era lançado nesse vale. E não somente isso, os ladrões também eram lançados nesses vales. E não somente isso, os animais também eram lançados nesse vale. E diz que depois de matarem essas crianças vivas, eles jogavam um enxofre
para ajudar na queima do lixo. E é por isso que a palavra diz aqui, ele traz essa ideia de que neste lugar os teus vermes devoradores não morrerão e as chamas nunca se apagavam, porque foi conhecido naquele lugar em Jerusalém como o vale de corpos, aonde eles jogavam enxofre e as chamas ali, elas não se apagavam. Sabe, queridos, eu estou trazendo essa exortação para os irmãos, porque eu disse a vocês e eu vou repetir, o nosso primeiro chamado é servir a Deus e ao corpo de Cristo. Independente dos seus 5 dons ministeriais, você foi chamado para fazer a vontade de Deus por onde você passar. Não interessa o seu cargo dentro da igreja, não interessa o seu cargo dentro do lugar onde você trabalha, você pode ser aquele que varre a rua. Deus vai usar a sua vida para trazer a explosão de milagres que vai acontecer nesses últimos dias. Porque se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você é o próprio Cristo andando por esta terra. Sabe, queridos, eu quero trazer uma experiência para os irmãos. Eu tive a oportunidade, o privilégio, e eu digo isso que é um privilégio, servir ao corpo de Cristo. E eu estive em alguns presídios no Brasil, e um deles eu estava em João Pessoa, estava dando inclusive essa aula de evangelismo, e lá nós tínhamos uma média de 60 presos. Homens sedentos por esta palavra. E lá havia os 3 grupos que eu disse, ou melhor, os 2 grupos. Os perdidos, aqueles que nunca receberam a Cristo, nunca conheceram esta palavra, nunca conheceram o Espírito Santo. Mas lá também tinha muitos desviados. Porque crente, queridos, quando mexe com o pecado, quem paga a conta é ele. Guarda isso para você. Você pode estar na mesa dos escarnecedores. Se você é o único filho de Deus e está brincando com o pecado, toda a conta daquela mesa, quem vai pagar é você. Eu sei que isso é forte, mas é dessa forma que a roda gira. É por isso que o Senhor disse lá na sua palavra em Marcos, ele disse, faça de tudo para você não pecar. Não brinque com o pecado, porque está chegando o dia de nós, todos nós, subirmos aos céus. Sabe, queridos, eu não quero terminar essa ministração com nenhum peso, porque eu disse aos irmãos que evangelho é algo leve. Não é assim, queridos. Evangelho é boa notícia. Mas nós podemos dar a boa notícia exortando a todas as pessoas a não brincarem com o pecado. Guardarem os seus corações, andarem no espírito e não andarem na alma, não andarem na sua carne. Sabe, queridos, nós ouvimos uma palavra no domingo, onde diz lá em Gálatas 6, que nós podemos exortar a todas as pessoas em amor, com humildade, mas nós precisamos cuidar de nós mesmos para que nós não venhamos a cair. Afinal de contas, Deus está com os olhos sobre a terra e aquilo que você plantar, você vai colher. Se você plantar amor, você vai recolher amor. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Mas sabe, queridos, lá no presídio, eu encontrei algumas pessoas muito amargas por dentro. E eu não estou falando, eu vou tomar um pouquinho mais de tempo com os irmãos. Vocês me dão um pouquinho mais de tempo? Amém? Para que eu possa concluir. Lá no presídio eu encontrei pessoas que se desviaram deste amor e permitiram que amarguras entrassem dentro do seu coração. Lá no presídio eu encontrei pessoas que foram abusadas sexualmente durante toda a sua infância e não tiveram pai nem mãe para ensinar o amor de Deus. Lá eu encontrei pessoas totalmente deprimidas, cansadas, querendo se matar, mas desejosas em conhecer algo diferente. Lá no presídio, eu encontrei pessoas
que estavam amarguradas com líderes, com pais e com homens. Lá no presídio eu encontrei pessoas totalmente doentes nas suas emoções. E aquele livro que eu indiquei aos irmãos, ele diz que a chama do Espírito, ela nunca se apagará. Posso ouvir um amém? A chama do Espírito, que veio habitar dentro de mim e de cada um de vocês, jamais pode ser apagada. Ela pode não ser ativada, mas apagada não. E sabe, essas pessoas passam por muitas turbulências, situações que nós nunca vivemos, mas que elas viveram. E lembre-se sempre, o id é para sair da nossa posição de conforto e ir para uma outra posição para atrair aqueles que estão nas trevas. Mas sabe, queridos, quando você pega uma pessoa gigante, aonde ela está nesse lugar que ela não gostaria de estar, mas porque ela estava no lugar errado, com a pessoa errada, de forma errada, não renovou a sua mente com a palavra, ela errou. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele não desiste de nós. E é por isso que você está aqui, 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 é por isso que vocês estão aqui, porque vocês são aqueles que não desistem de ninguém. E é por isso que saltou de dentro do meu coração trazer um título para esta ministração, esse culto de hoje, até o último homem, porque nós somos insaciáveis por vidas. Nós não somos os que desistem, somos os que avançam, somos os que progridem, não somos os que olham para trás. Sabe, queridos, esse vaso aqui, ele é de cristal. Ele é lindo, não é lindo? Mas por dentro está cheio de mazelas que Satanás colocou e que cabe a cada um de nós, com a chama do Espírito, a atrair essas pessoas para perto de nós, porque esta chama é uma chama do Espírito e ela não se apaga. Ela pode estar desativada, mas quando você determinar dentro de você, você vai ativar. E aquilo que está dentro vai explodir para fora. E você vai até o último homem. Porque você entendeu que Cristo é aquele que salva, é aquele que cura e é aquele que liberta. Sabe, queridos, esta pessoa aqui, ela tinha até a chama ardendo dentro dela. Mas ela não sabe como ativar, queridos. Porque ela mergulhou na depressão, ela mergulhou na sua alma, ela deixou que as cracas do inferno tomassem conta das suas emoções, da sua mente. Ela esqueceu que ela é forte, ela esqueceu que ela é corajosa, ela esqueceu que ela é poderosa, ela esqueceu que ela é gigante em Deus e que ela pode todas as coisas porque é Deus que a fortalece. Mas você, como um espírito em chamas, você pode tocar nessa pessoa e você fazer a chama dela acender de novo. Não descarte ninguém. Louvor pode subir. Não olhe pelo vaso. Deseje resgatar todos aqueles que estão andando nas suas almas, mas estão carentes
do amor de Deus. Estão carentes daquilo que hoje você tem, porque você aprendeu que você é forte, porque você aprendeu que você é corajoso. Aleluia! Você está feliz? Então se levante dessa cadeira. Vamos agradecer ao nosso Deus. Se levante. O Evangelho não é peso. O Evangelho é alegria. O Evangelho é o próprio poder de Deus operando através dos meus braços, das minhas pernas, do meu sorriso, da minha fala, da minha oferta, da minha paz.